Nesse vídeo eu vou te ensinar a vender pelos seus stories. Vamos nessa. Nós vamos quebrar esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou te explicar onde stories se encaixa dentro de todas as formas de criar conteúdo. Onde ele se encaixa em relacionado com os carrosséis, com os vídeos no YouTube, com os e-mails, esse tipo de coisa. Em segundo lugar, eu vou te explicar como criar narrativas, porque para vender nos stories você precisa fazer narrativas. E em terceiro lugar, eu vou te explicar como fazer na prática. Como é que você aplica uma narrativa a uma sequência de stories para fazer suas vendas. Basicamente é um vídeo para você aprender a lançar qualquer produto que você quiser só usando seus stories no orgânico. Beleza? Vamos nessa. Inclusive, desde já, se inscreve no canal, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com teus amigos, faz essa para nós. Se inscreve no canal, é muito importante, tá? E comenta no vídeo também é bom, né? Bota qualquer coisa no comentário aí que já ajuda. Vamos nessa. Primeiro de tudo, o story é como se ele fosse o atacante do teu time. Teu time não tem o goleiro, o zagueiro, o meio de campo e o atacante? Então, o story é o cara que marca o gol. Isso significa que você tem que usar o story para fazer o apito final, não, que daí é o juiz, né? Tu tem que usar o story para fazer o último lance, que é a venda. O story é o lugar que você faz o CTA para vender. Deixa eu melhorar essa explicação aqui, tá? Para alguém comprar de você, essa pessoa precisa ter contato com o teu conteúdo por algum tempo. Dependendo do que você vende, do teu nível de credibilidade, do teu grau de autoridade, você vai precisar de mais tempo de contato e mais conteúdo. No geral, as pessoas vão precisar te ver algumas vezes em lugares diferentes. Isso é uma teoria que tem em muitos livros. Inclusive no livro Oversubscribed tem essa teoria de uma forma que eu acho incrível. Nesse livro ele fala assim, que você precisa gastar 7 horas com alguém, ter 11 interações diferentes para completar essas 7 horas, em 4 lugares diferentes. Na internet a gente pode pensar isso da seguinte forma. Você precisa assistir 7 horas ou ler 7 horas de conteúdo meu. A gente vai fazer isso com 11 interações diferentes, ou seja, uma vez num post, outra vez em outro post, outra vez no e-mail, outra vez num story. E tem que ser 4 lugares diferentes. Eu considero cada tipo de conteúdo um lugar diferente. O feed é um lugar. Os stories é um outro lugar, o YouTube é um outro lugar, o e-mail é um outro lugar. É por isso que eu tenho esse tanto de conteúdo, para que eu consiga entrar em contato contigo por 7 horas, 11 vezes diferentes e em 4 lugares diferentes pelo menos. Então, veja, o story ele é só a ponta final disso daí. O que vai fazer alguém confiar em você a ponto de querer comprar de você, é toda esse contato em vários pontos diferentes. Então, por isso que você precisa ter carrossel, por isso que você precisa ter vídeo, por isso que você precisa ter e-mail, porque você precisa desses pontos diferentes de contato. Então, isso vai construindo um relacionamento. É assim que você se relaciona com as pessoas na internet. Uma vez com o relacionamento construído, o que acontece? Você precisa ofertar. E o story é o lugar perfeito para ofertar. É como se o story fosse uma ponte que leva a pessoa do teu conteúdo gratuito para algum conteúdo pago. Essa ponte, que é o story, ela vai sempre tirar alguém do teu Instagram e levar para uma página de vendas ou para o WhatsApp para conversar contigo. Então, se você vender um serviço, é melhor você levar para um WhatsApp ou passar pela página de vendas que leva para um WhatsApp. Se você vende um produto, é melhor você sempre levar para uma página de vendas que leva para o carrinho, que leva para o checkout, e não para o WhatsApp. Então não precisa do WhatsApp para vender um produto. Porque a ideia de ter os infoprodutos é justamente automatizar o processo. Se você ficar passando todo mundo pelo WhatsApp, você não automatizou o processo. Você continua mantendo um processo que demanda horas. Beleza. Então, esse é o lugar dos stories na tua produção de conteúdo. Ótimo. Só que para você usar os stories para vender, a gente precisa ir para a segunda parte do vídeo. A gente precisa criar narrativas. Como diz meu amigo Robert Amorim, as narrativas, elas são o como uma história aconteceu. Uma coisa é eu apresentar o que aconteceu. Quando eu apresento o que aconteceu, eu ainda não estou dando uma narrativa. A narrativa é como aquilo que eu disse aconteceu. Então, por exemplo, ontem eu fui para a praia. Isso daqui não é a narrativa. A narrativa é como que foi a viagem, o que aconteceu no meio do caminho da viagem, o que aconteceu na praia, se o carro quebrou, se eu estava com a minha família, todas as partes de como isso foi feito. Então, para vender no story, a gente precisa criar narrativa. Neste exato momento eu estou vendo meu filho brigando com meu cachorro para poder vir aqui dentro me encontrar no escritório. Então você vê, a narrativa desse vídeo, ela poderia ser criada a partir de agora. Eu te explicar como é que eu estou fazendo para conseguir produzir esse vídeo mesmo com meu filho correndo para lá e para cá na chuva vindo atrás de mim. Ótimo.
Como eu crio uma narrativa? Eu separei isso daqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E eu vou te explicar esses 7 pontos de forma rápida. E se você quiser ver um exemplo prático, meu filho tá aqui, então você vai ouvir meu filho falando no fundo. Se você quiser ver um exemplo prático de como eu crio narrativa nos stories, tem um link na descrição desse vídeo. Esse link vai te levar para uma página onde tem uma aula, onde eu estou mostrando uma narrativa que eu criei para fazer uma venda. Foi uma narrativa que me gerou centenas de vendas. Então, você pode clicar no link da descrição e ver essa narrativa, essa aula completa. É uma aula mesmo do meu curso. E dentro dessa parte você pode, inclusive, acessar o meu curso, que é um curso para você fazer stories que vendem. É um workshop de stories que vendem. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto de uma boa narrativa. Você precisa definir uma meta do teu produto. Ou seja, todo produto tem um objetivo. Para onde eu quero levar a pessoa com esse produto? Porque isso define o resultado final da narrativa que eu vou apresentar para ele. Eu vou contar uma história. A narrativa é uma história que eu estou contando. Eu vou contar uma história para as pessoas. Essa história precisa levar para algum lugar. Este lugar tem que ser o lugar e que eu alcanço quando eu alcançar o resultado do produto que eu estou vendendo. Então, se, por exemplo, eu vou criar um workshop de stories que vendem, que é o meu produto que eu tenho, que está no link na descrição. O meu objetivo, o que eu quero com esse produto? Eu quero que você venda pelos teus stories pelo menos R$10.000 por mês. É isso que eu quero com esse produto. Então tem o resultado, a meta do produto. Isso é a primeira coisa que eu preciso saber. Por quê? Porque é isso que eu vou apontar para você no meio da minha narrativa. Quando eu criar a narrativa nos stories, é para esse lugar que eu quero que você vá. Entendeu? Beleza. Segundo ponto para criar uma narrativa. Meu filho apareceu aqui, olha ali. Olha o Samuel. Papai tá gravando o vídeo, Samuel. Pode brincar com o gatinho enquanto o papai grava, tá bom? Segundo ponto para você criar uma narrativa. Qual ideia pode convencer as pessoas de que buscar essa meta é bom para a vida delas? De que atrás desse resultado é bom para a vida delas? Então, por exemplo, eu quero fazer um produto de stories para você vender pelo menos R$10.000 por mês. Ok. Uma ideia que pode te ajudar a se convencer de que esse é um bom objetivo, esse é um bom resultado a ser desejado, é, por exemplo, a ideia de que quanto tempo você demora para conseguir chegar a um salário de R$10.000 na tua empresa? Quanto tempo você demora? Cara, 5 anos? 10 anos? Talvez você nunca chegue. Então, eu tenho uma ideia, beleza? Eu estou inventando essa ideia agora, só para te dar o exemplo, tá? Então, eu tenho uma ideia. Agora, o terceiro ponto para criar narrativa é ligar essa ideia à minha história. Então, eu tenho essa ideia, eu tenho um resultado esperado. Agora eu tenho uma ideia que eu posso vender. O resultado é fazer R$10.000 por mês usando os stories. E a ideia é, isso é muito difícil de ser alcançado no emprego. Agora o que eu preciso fazer, o terceiro ponto é pegar essa ideia e ligar ela à minha história. Será que em algum lugar na minha história eu pensei nisso, essa ideia consegue ser conectada a alguma história pessoal minha? Bom, no meu caso, sim. Por quê? Porque eu já tive um emprego, eu já cheguei perto dos R$10.000 e eu demorei um tempão para isso. E mesmo chegando perto, a perspectiva de chegar aos 10 mil ainda era muito longa e passar dos 10 mil era muito raridade. Então eu posso pegar e contar essa história. Por que precisa da história? Porque a história torna a ideia concreta. Então eu tenho essa ideia, que ela é só uma ideia abstrata. A partir do momento que eu acho uma história minha, eu consigo pegar essa ideia e criar imagens dela para você também querer comprar essa mesma ideia. Você vai ver muito bem isso na minha aula que eu te explico, que está no link na descrição. Uma vez que eu fiz isso, eu posso me fazer... Esse é o quarto ponto para criar narrativa. Preciso mostrar para as pessoas como é vantajoso aderir à ideia que eu vou passar. Então eu vou passar a ideia de que é difícil demais você conseguir 10 mil no emprego ou vai demorar muitos anos. E agora eu vou mostrar como é vantajoso você buscar isso com os teus stories. E como você vai conseguir isso mais rápido, como vai ser mais fácil, um trabalho mais agradável, feito de dentro de casa, mexendo no teu celular, com o teu filho brincando do teu lado e com esse tipo de coisa. Então, eu vou construindo tópicos para mim mesmo. Eu vou fazer como essa ideia é vantajosa e vou listar tópicos para eu colocar dentro da minha narrativa. Quinto ponto. Agora eu tenho uma ideia que está conectada à minha história, que tem suas vantagens e eu preciso ligar ela ao meu produto para fazer um pitch de vendas. Então, na prática, que eu vou te ensinar daqui a pouco, você vai contar a tua história, você vai apresentar a ideia e você vai fazer um CTA. E para fazer o CTA, você precisa conectar essa ideia. E para conseguir fazer o meu pitch de vendas, eu vou precisar conectar essa ideia ao meu produto. Tá vendo essa ideia?
A gente já fez isso aqui no começo, né? Tu pegou a meta do produto, tu pegou a ideia. Tu já consegue conectar, mas na prática você vai conectar isso no final do teu discurso. Você vai pegar a ideia e vai mostrar, olha, para essa ideia funcionar, você precisa deste produto que eu criei. Ótimo. Agora, o quinto ponto, Isso. O quinto e o sexto pontos aqui dos meus 6 pontos para você criar uma narrativa são práticos. O quinto ponto é que você só precisa de no máximo 10 stories. Não faça mais do que isso porque pode ficar demais. E o sexto ponto é justamente a terceira parte desse vídeo. Como fazer isso na prática. A prática de executar essa narrativa. Então vamos lá. Vamos para a terceira parte do vídeo. Para você fazer a venda pelos stories, você vai ter que fazer uma pequena sequência de no máximo 10 stories. O primeiro card, ele precisa ser o card que chama a atenção da pessoa para ela querer ler os próximos. Portanto, o melhor jeito de apresentar esse primeiro card é apresentar um resultado ou você apresentar um problema que é importante para a pessoa resolver. Por exemplo, quando eu fui vender meu workshop de stories, eu apresentei um resultado. Veja, no mês de abril eu fiz quase 1.100 vendas usando os stories. Beleza. Você pode também apontar para um problema. Cara, eu passei muito tempo na minha vida sem conseguir ganhar dinheiro. E eu descobri como fazer isso usando os stories. Eu poderia começar assim. Então, ou eu vou dar um problema que é muito dolorido para a pessoa que está lendo, ou eu vou apontar um resultado que ela deseja muito. Os próximos stories, com isso eu ganho a atenção dela. Os próximos stories, eles têm que ser a apresentação da história da minha vida com a explicação de como eu consegui chegar no resultado de maneira racional e coerente. Então, eu vou apresentar o resultado no primeiro card ou um problema e eu vou, nos próximos stories, explicar como resolvi esse problema ou como eu cheguei nesse resultado a partir da minha própria história pessoal. Pode ser também a história de um aluno meu. Pode ser. O importante é que essa história ela apresente um caminho concreto que explique racionalmente, de forma coerente, como esse resultado foi obtido. E aí você finaliza ligando essa história ao produto. Olha, tudo isso aqui que eu te expliquei, eu vou ensinar nesse produto. É só você mandar essa palavra-chave X e você tem que ter uma automação de ManyChat. Eu te explico como fazer isso no meu workshop de Stories. Você tem que ter uma automação com a palavra-chave para que a pessoa te mande um direct e receba o link da página de vendas do teu produto. Pronto. É assim que eu faço todos os lançamentos que eu faço hoje no meu perfil. E é assim que eu vendo nos stories sempre. Eu sempre crio uma sequência, pequena sequência de vendas, apresentando um produto, apresentando uma ideia, e com isso eu consigo fazer uma venda de um produto que eu quiser dentro dos meus stories, simplesmente usando narrativas nos stories. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like. E se você quiser aprender a vender pelos seus stories, eu tenho um workshop completo. O link está na descrição desse vídeo. Nesse link você vai encontrar uma aula gratuita na página e aí você vai poder adquirir esse workshop para vender ainda mais pelos seus stories. Tamo junto, um grande abraço. Até a próxima.